amores! Estou aqui novamente atendendo aos pedidos das minhas colegas. Eu vim fazer este top que é tendência para o próximo verão e final do ano, se Deus quiser, acabando a pandemia, que é este top aqui com aro aberto, o que passou também na fotinho no início do vídeo, tá? Então, ele vai precisar muito pouco tecido, somente esses dois, no tecido e no forro. Quem quiser fazer duplo também pode, tá? Mas olha aqui, esse aqui eu fiz forrado, porque ele é todo rebatido, deu certinho, maravilhoso, ok? Vai precisar do aro V, tá? Temos aro mais abertinho aqui, deixa eu pôr assim para vocês verem. Temos um aro mais aberto e eu fiz o único que eu tinha, que é o mais pontudinho. Eu ainda não encontrei aquele mais abertinho, mas fica divino no corpo da pessoa do mesmo jeito. Esse aqui eu fiz com Ana Ruga e agora eu vou fazer com estampado, tá bom? Então vamos a overlock. Vamos lá, amores. Vocês vão pegar a parte das costas, colocar avesso com avesso, tecido e forro. A parte da frente, que tem esse arco aqui, que é o da parte do aro, também coloca avesso com avesso. Coloca direito com direito do tecido, tá? E passa esse daqui para trás. Tá? Vai ficar direito com direito do tecido e direito com direito do forro. Direito com direito do forro, tá bom? Aí o que vocês vão fazer? Fechar lá em cima a ponta das alças. Um é mais compridinho, outro é mais curtinho. Aí vem outro curtinho e o compridinho. E fecha. Junte as pontinhas que dá certinho a modelagem. Ajeita de novo aqui para vocês não se bagunçarem. E vai lá. Um compridinho com um curtinho. Que é o curtinho é das costas. Aí vem o curtinho das costas com o compridinho da frente. E passa a costura. Confere para ver se não fizer errado, põe a frente para trás, para unir frente com frente. Vê se não ficou torcido, porque olha, é muito comprido. É muito rápido de fazer. Vamos lá, olha lá como ficou. Unido aqui na parte mais curta das costas, tá bom? O que nós vamos fazer? Passar elástico nas cavas e elástico circular pro lado de dentro, como se fosse perna de um biquíni, que é circular, tá bom? Então eu vou colocar o meu aparelho. Aqui, gente, coloquei o aparelho. Quem não tem aparelho, coloque na mão. Eu tenho vídeo ensinando tanto colocar aparelho elástico sem aparelho, puxando na mão, quanto usando esse elástico, ou usando esse aparelho, regulando esse aparelho. É só ir lá no meu canal que vocês acham tudo, tá bom? Então, vamos colocar o elástico. Como vai ser rebatido, elástico do lado do forro. Se fosse embutido, elástico do lado do tecido. Acertem o forro para ele não ficar desencontrado, enviesado, tá bom, amores? Quem tá fazendo o meu curso lá e acontece isso, tá? Olha só.
esse lado não pode correr mais do que o outro, então vocês acertam e segura com o dedão. Segurar o tecido não quer dizer, você tem que segurar ele aqui. Você vai só segurar para ele não andar, tá bom? Aqui deixa correr solto. O franzido, vocês que decidem se querem mais franzidinho ou mais pro lisinho. Olha, acertei aqui o meu forro. Chegou aqui, tirou. Do outro lado. Acerta o forro. O que tiver passando, vocês refilam. Tirou. Agora nós vamos pôr do lado de dentro. Comece pela costura que o acabamento fica mais bonito. Vamos lá. Acertou aqui o meio com o forro. Não deixa ele andar. Cuidado para o seu elástico também não enroscar, senão vocês têm que desmanchar. Acertou aqui, olha, acertei, segurei, ele fica liso. Se vocês quiserem, marquem um meio para vocês não se perderem. Tira o excedente do começo e transpassa. Cortou. Costa e a frente. Certo? Aí devemos passar também na parte da barra das costas. Então vamos lá. Acerta o forro. Opa, olha o que aconteceu, ainda bem que eu senti com o dedo. Ao vivo e a cores, meu elástico virou. Pronto, acertei, vou terminar. Cortou. Então, ó que bonitinho, já tá se formando, tá vendo? As costas. Agora nós vamos rebater todo este elástico lá na galoneira, ok? Esta parte eu nem vou mostrar porque é tranquilo, é rebatido, tá? Quem não souber, eu tenho vídeo ensinando a rebater, tá bom, gente? Vamos lá, amores. Ainda bem que eu falei pra vocês que não ia mostrar o rebatido, porque pensa numa linha que não queria ficar dentro da agulha. Hoje foi dia da ficar arrebentando. Olha que lindo, tá? Então ficou assim, bem fora do padrão que a gente tá acostumado a fazer, correto? O que nós vamos fazer agora? Colocar a lateral, tá? Para poder colocar o aro. Então antes, para facilitar, eu vou overlocar aqui, porque quando eu for passar na pespontadeira, ou vocês que forem pregar na reta, o viés taquara, facilita, tá bom? Então, a gente passa aqui. Só um overlockinho. Opa! Sem comer, tá, pessoal? Aqui também, cuidado com o biquinho para não tirar esse biquinho. Acerta sempre o forro. Pronto. Vou mostrar para vocês. Tá? Aqui já ficou pegando o formato pra gente pôr o taquara. Então, agora é o mesmo processo que colocar
uma lateral num sutiã, ou sutiã de lingerie ou sutiã de biquíni. Vocês vão pôr frente com frente, tá? Da parte que acabou o elástico, olha, elástico com elástico, vocês põem vocês unem. Arredondando aqui, tá? Ah, por que você já não fez circular? Pode fazer circular também. Como aqui vai vir o taquara e eu faço aquele acabamento virando, eu achei mais fácil fazer assim. Nada impede de vocês mudarem a ordem do processo, tá bom? Mesma coisa aqui. Se for fazer assim, tem que deixar certinho, tá? Segura para não escorregar. Ou faz circular. Olha, deixei bem arredondado. Aqui bem bonitinho. Viramos do lado direito para vocês verem. Que mimo! Ah, bojo, eu queria pôr bojo. Vocês podem fazer um bojo embutido, mas cuidado que esse formato, vocês põem um bojo aqui dentro. Quando a cliente vestir, que isso aqui esticar, o bojo vai subir um pouquinho e vai aparecer uma folga, tá? Por isso que esse modelo eu faço sem bojo, a menos que vocês encontrem um bojo que caiba aqui certinho e consiga pôr o taquara nele, ou prender ele um pouquinho, aí vocês têm que ver. Eu ainda não fiz esse modelo com bojo, tá bom, gente? Porque eu só vou fazer ele sem bojo, que eu achei ele lindo. E é moda, né? Sem bojo. Totalmente moda. Outra coisa, ele não tem pence, não tem franzido, não tem nada. Tem que ser um suplex para ele ter uma elasticidade legal, tá? Ó, esse Ana Ruga é bacana também, tá bom? Se for uma lycra firme, pode amassar o peito da cliente, tá bom? Agora nós vamos para pespontadeira. Quem não tem pespontadeira e já tem a experiência de colocar o taquara com o viés aéreo aqui, então vocês pregam da forma que achar melhor, tá bom? Vamos lá, amores. Aqui está o X da questão. Não sei como é quando vocês colocam na reta, mas aqui, se vocês quiserem que o seu taquara, deixa eu pôr mais para trás para vocês verem, que o seu taquara apareça ele inteiro, como eu fiz neste daqui, tá? Não sei se dá para vocês verem porque é um preto. Ó, o taquara está inteiro. Aí, como vocês têm que fazer? Vocês têm que enfiar a alça primeiro, porque ele já está fechado. Então, vocês levantam o calcador, enfia a alça e começa a costurar, tá? Agora, se vocês não quiserem ter todo esse trabalho, vocês podem fazer aqui aberto, vocês fecham depois, não fica com um bom acabamento, mas há pessoas que estão fazendo assim. Ou vocês fazem ele igual biquíni comum que a gente faz, começando pela costura, igual vocês fazem também, começando na reta, certo? Vocês passam uma costura aqui com a pespontadeira. Quem tem a pespontadeira, tanto faz, vira aqui assim e depois tem aquela reviradinha bacana, tá? Ou coloca por aqui assim, tá bom? Vocês só vão entender essa parte quando vocês estiverem fabricando. Este eu vou fazer assim para vocês verem como que é, tá bom? Então eu vou posicionar o meu viés aéreo e já volto. Vamos lá, amores.
Coloquei o meu viés aéreo, meu aparelho, tá? Tem gente que já tem ele fixo um calcador, só trocar o calcador. O meu, ele entra galão de 2 centímetros e saída de 1. Tem gente que gosta de 2,5, saída de 1. Por que que eu fiz o meu tão estreito? Porque quando eu faço lingerie, eu ao invés de ficar cortando galão, principalmente num tecido de renda, cortando um tecido na cor, eu coloco o próprio viés méxico, porque aí dá certinho aqui a entrada. Ele é de 15, mas quando ele vai chegando aqui, ele vira 1, fica perfeito. O de 2,5 já dança demais, tá? Então, quer ver? Acho que eu até tenho um aqui para mostrar para vocês. Olha que bonito. Deixa eu pôr mais para trás um pouco. Olha que bonito. Ele só tem um entremeiozinho de renda e ele tem a lateral, todo de renda. Aí o que que eu fiz aqui? Coloquei um viés méxico, o mesmo viés méxico que eu pus dobradinho aqui. Olha que diferença que dá. É a mesma cor, tá? Olha que bonito. Não preciso ficar sofrendo para cortar galão, achar da mesma cor. Enfim, quem quiser maiores detalhes, tem o vídeo disso aí também, tá bom? Tem o vídeo de tudo. Amores, voltamos ao foco. Então, assim, quando colocamos na pespontadeira um modelo que não tem a base, tá? Então, eu coloco, vou passando a costura deixando bem no meio do meu calcador. O meu calcador tem 2 guias, um do lado de cá, outro do lado de cá. Ó, não sei se dá pra vocês verem, um de lado de cá, outro do lado de cá. Então, é aqui que eu vou passando o meu taquar. Peraí que eu tava olhando aqui, gente, se tava bom o meu ponto, que eu não verifiquei. Mas tá bom sim. Então, vamos lá. Então, olha só. Querem ele inteiro? Vocês têm que enfiar primeiro a alça, tá? Pra vir aqui assim. Mas eu vou mostrar pra vocês de uma outra forma mais fácil, que é essa daqui. Colocando bem no meio do meu calcador. Então, vamos lá. Aqui tudo é ao vivo e a cores, pessoal. Então, aqui eu vou dar uma puxadinha, porque fica grosso. E só um minuto, acabou meu taquara, eu não vi, gente. Vou desmanchar esse pedacinho e já volto. Pronto, amados. Olha, desmanchei. Frisando aqui uma coisa, quem me conhece já sabe. Quem não me conhece, eu vou explicar uma coisa. Eu não edito vídeo, eu só tenho corte mesmo quando eu passo de uma máquina para outra ou quando arrebenta a linha, para vocês não ficarem vendo essa parte, né? Mas como eu não vivo de vídeo, então eu não tenho aparato bacana para fazer para vocês. E eu acho até bom também eu não editar, porque aí eu mostro os erros os erros que a gente tem no dia a dia, né? As dificuldades e tudo mais, tá bom? Voltando. Então, a gente põe direito com direito a base pra cá, ou seja, as costas, né? A lateral das costas. E a costura, a gente vem acompanhando, fazendo a curva, deixando bem no meio do aparelho. Ou seja, vai ficar no meio do galão e no meinho do taquara. Então, vamos lá. Eu auxilio puxando. Aqui também eu dou uma puxadinha porque ficou meio grossinho. Vai fazendo a curvinha. Aqui vocês vão passar tranquilamente reto. Vão acompanhando a costura do overlock. Olha lá. Eu cortei só um pedacinho, tá, gente? Que essa cor eu tô fazendo só uma peça, que deu certinho pra eu fazer ela. Tá bom? Eu vou segurar aqui pra vocês poderem ver.
tá? Aqui passa pra trás, não vai esquecer. Ó lá. Dou aquela puxadinha básica. Vamos lá. E termino aqui. Ui. Tirou, cortou. Ai, ficou tudo enrolado, que coisa esquisita. Nós vamos colocar o aro, gente. Vocês vão ver como vai ficar bacana, tá bom? Vamos na mesa para eu mostrar colocando o aro. Vamos lá, amores. Minha ajudante está aparecendo. Olha só, que esquisito, não é mesmo? Tá vendo? Ai, fica assim mesmo. Vamos colocar o aro, tá? Este aro tem um mais abertinho e tem um comum que a gente usa sempre. Eu vou colocar o comum, tá? Então vamos lá. Confesso que tem gente que coloca esse aro facinho. Eu tenho um outro biquíni com aro inteiro que só Jesus na causa pra pôr. Esse tá mais fácil porque não tem o bojo. Então nós vamos deixar esse daqui lá na curvinha. Ainda não, mais um pouquinho. Ai. Vamos lá, mais um pouquinho. Ai, que lindo, gente. Nessa cor ficou um desbunde. Vamos lá. Deixa eu pôr mais pra trás um pouquinho. Olha que lindo. Estica bem. Porque esse daqui é um suplex, né? O suplex, nossa. Então, aqui nós vamos fazer aquele acabamento que eu falei, ó. Tá? Vamos bater um travetinho. E aqui ficou assim. Percebe? Por cima. A lateral por cima. Mas vocês podem pôr, deixa eu pegar o outro. Desculpa. Vocês podem fazer com a lateral. Vamos ver se dá pra vocês verem. Tá? O taquara vem por baixo. Tá? Este daqui, o taquara está assim. Tá? É que esse aqui é preto, né? Não sei se tá dando pra vocês conseguirem ver. Vamos ver aqui. Acender uma luzinha pra ver se melhora. Olha lá. Tá? Ele vem todinho aqui assim. Percebe? Então vocês vejam a melhor forma. Eu agora estou fazendo assim, que pra mim achei muito mais fácil, os clientes amaram, tá? Outra coisa, o aro vocês colocam um pouquinho maior para ele bater aqui assim um pouquinho, ó, tá vendo? Ele tá um pouquinho para baixo do acabamento que eu vou fazer. Vai dar certinho para eu bater um travete aqui e pegar na pontinha do aro. Esse aqui é um tamanho M e eu pus o aro G, tá bom? Serve para M? Serve, tá? Serve para G? Serve também, se não for um GGG, né? Então, depende muito da elasticidade do tecido. Quando a gente faz com lycra, que a lycra é mais rígida um pouquinho do que o suplex, bate certinho os aros. Mas este aqui, como eu falei, não tem pence nem nada, não tem bojo, né? Então, eu coloco um maior. Eu tô procurando aqui, gente, olha que lindo. Eu fiz conjunto com uma asa delta com fio, não é fio, né? Uma traseira dupla, ó. Fica um espetáculo, tá bom? Vou fazer o acabamento e bater foto e colocar no início do vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Esse daqui foi um
um pedido das meninas que estão fazendo o meu curso. Quem quiser saber sobre curso, vou deixar meu WhatsApp aí na descrição do vídeo, tá bom? E aí é só me chamar. Um beijo, amores!